Bom dia, Kawai. Mais um dia de bênção. Olha só, gente. O mundo vive uma expectativa de Deus matar a humanidade da terra toda. Só que não é isso que diz as Escrituras. Os cristãos de hoje não têm hermenêutica para interpretar a Bíblia Sagrada. No sermão profético de Jesus, se vocês leem 24 de Mateus, o que diz 24 de Mateus sobre o fim do mundo? Olha só. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Então, os discípulos que chamou Jesus em particular e disse: quando sucederão essas coisas e o sinal que haveria do fim do mundo? Olha só, Jesus começa a relatar sobre anticristos, sobre falsos profetas e sobre os sinais que aconteceria antes do templo cair. É isso. Jesus começa a relatar: acautelai-vos que ninguém vos engane. Virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Ó, veio Jesus. Veio vários cristãos da época, falsos mestres, então, que dissimulou vários sinais antes da sua volta. Então, Jesus começou a relatar os sinais que aconteceria antes do templo cair. Era isso. E o mundo vê uma guerra e diz que Jesus está voltando. Gente, a vinda de Jesus do templo. Então, só que a humanidade vive uma expectativa de Deus destruir a humanidade inteira. Só que não é isso que diz o Apocalipse. Não é nada disso que diz, então, 24 de Mateus. Então, Jesus, quando começa a relatar, o que Jesus disse? Então, logo depois das aflições daqueles dias, Jesus fala depois de uma guerra, o sol escurecerá. Então, Jesus falou uma linguagem de figura que apontava para o templo. O sol, quando é que o sol escureceu? Quando Jesus morreu. Foi o primeiro sinal da sua volta, é quando ele morre. O templo da lei perdeu a sua eficácia. Então, o templo da lei ficou escuro. Então, a lua não dará a sua luz. O que é a lua? Jerusalém não deu mais a sua luz, porque Jerusalém virou um campo de guerra. Então, aconteceu os sinais que Jesus disse que aconteceria antes dele voltar. Então, a lua não deu mais a sua luz, as estrelas cairão do céu. Então, as estruturas de Israel, quando a Bíblia fala sol e lua, então, as estruturas de Israel caíram. Israel perdeu a sua eficácia. Então, era isso, entendeu? A lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão embaladas. Então, as potências de Israel seriam abaladas por causa da guerra, entendeu? Aí João fala no Apocalipse o quê? Eu vi as estrelas cair abaladas por um vento forte. É o quê? Uma guerra. A guerra, abalado pela guerra, as estruturas de Israel caíram. Então, era isso que diz 24 de Mateus. Então, em ligação com o livro do Apocalipse. E aí as pessoas vivem hoje uma guerra, pintam uma guerra, Jesus está voltando. Não pinta a epidemia, Jesus está voltando, entendeu? É que eles não entendem as Escrituras. Não entendem a hermenêutica de ler as Escrituras. Porque o Apocalipse foi escrito para 7 igrejas da Ásia Menor. Mas o ser humano hoje, evangélico, é um pessoal muito difícil. Ele vê qualquer pandemia que pinta e diz que Jesus está voltando. Qualquer catástrofe do mundo, ele diz que Jesus está voltando, tá, gente? Sabe o que é? Paulo disse o quê? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, que ele não sabe ler, não sabe nem sequer, não tem hermenêutica para interpretar uma Bíblia Sagrada, tá, gente? Um abraço aí, Deus abençoe.